Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao Sábado 14. E hoje vamos falar de MTV, O Despertar. Filme esse que enrolou muito para ser lançado, até que foi lançado em 2017. Só para comprovar para muita gente que realmente ele não era um filme tão bom quanto se esperava. Eu comecei a falar sobre a franquia MTV há algum tempo atrás, já fiz a crítica de bem uns 10 filmes e não fiz de todos. E não sei se vocês repararam, mas eu dei uma pausa do canal depois de eu assistir todos esses filmes de MTV, porque alguns deles me deixaram numa tristeza tão profunda e absoluta que desestimulou. E gente, MTV é uma franquia complicada. Bom, por incrível que pareça, até onde eu falei, ainda tinha filme divertido. A partir daqui, todos os filmes que eu falar da franquia vão ser filmes consideravelmente ruins. Mas sim, o que fez o público achar que esse filme aqui era ruim? É porque a ideia de lançamento dele estava prevista para 2012. Só que teve tanto adiamento e problemas com refilmagens que esse filme acabou sendo lançado só em 2017. Então, gente, eles passaram basicamente 5 anos enrolando o lançamento desse filme, com refilmagens, regravações e tudo que vocês imaginarem. Então, por causa disso, o filme acabou sendo picotado e acabou tendo vários erros de continuidade. Um dos erros é a feição dos personagens que mudam. Afinal, 5 anos se passaram desde o começo das gravações. Mas então, qual é a história do filme? Uma família composta pela mãe e seus 3 filhos se mudam para a infame casa de Amityville, onde, com o tempo, começam a sofrer os eventos sobrenaturais que circulam a casa desde o assassinato da família DeFeo nos anos 70 e da fuga da família Lutz. Uma curiosidade da família é que James, o irmão gêmeo da Belly, sofreu um acidente e por causa disso ele vive em estado vegetativo. Ele não consegue sair da cama, falar ou se mover. E essa situação deixa a mãe da família super protetora com ele. E, em certos momentos, negligenciando a atenção da filha mais velha e da mais nova. Aqui interpretadas pela Bella Thorne e pela Maquina Grace, que se o filme não tivesse sido adiado tantas vezes, esse seria o filme de estreia da pequena Maquina, que está em Pânico 7. Mas o que faz esse filme ser diferente de tantos outros filmes da franquia? É a história, que é um pouco singular em relação a tudo que a gente viu até então. Primeiramente, esse filme se trata como se fosse uma sequência original da história. Ele não é continuação de nenhum filme. Ele trata o Terror em Amityville original, o segundo filme e o remake de 2005 como filmes, tanto é que em determinado momento eles aparecem dentro do filme. Uma clássica metalinguagem. Outra situação é a forma de como as entidades dentro da casa começam a afetar a família. Em toda a franquia é descrito que o demônio afeta a pessoa mais vulnerável da residência. E aqui no caso, a pessoa é James, que começa a mudar. Pela primeira vez, ele dá sinais de melhora e isso anima muito a mãe dele. Só que ao mesmo tempo preocupa a Belly, que está vendo aquele fenômeno muito surreal, contrastando com outras bizarrices que acontecem com a família, como por exemplo o cachorro da família que apareceu morto. E aí, em meio a toda essa história, a gente acompanha a Belly, primeiramente descobrindo para onde ela se mudou através dos seus amigos. Depois disso, percebendo que a mãe dela sabia da história da residência e decidiu se mudar para lá com a família
porque ela viu naquele fenômeno sobrenatural de Amityville uma possível forma de curar o James. Então aí a gente vê mais uma situação invertida e conturbada da mãe de querer salvar o filho daquele estado à custa das filhas. Então esse filme tem muita coisa interessante. O grande problema é a forma de como isso foi executado. É difícil dizer o que deu errado aqui para esse filme ser fraco. Mas eu acredito que a história é boa e que se fosse levada às mãos de um diretor realmente competente, esse aqui poderia facilmente ser um dos melhores Amityville de toda a franquia. Existem vários conceitos bem interessantes que eles poderiam ter abordado, mas eu acredito que foi mudando ao longo de tantas refilmagens. Como, por exemplo, em um momento aparece o Porco George, que só é visto no original, e isso é legal, trazer um pouco dessa história que é baseada em fatos reais. Então, deixou a desejar eles não terem se aprofundado nesse conceito. Outra situação é que em alguns momentos o James é visto como uma criatura bizarra, humanoide, magricela, toda deformada caminhando pela casa. Se ele se permanecesse dessa forma durante o filme todo, ele seria muito assustador. Mas decidiram por algum motivo inchar ele, deixar ele com corpão, todo atlético, como se o demônio estivesse dando uma força que particularmente não precisava ter. E por isso eu achei que aquilo quebrou alguma coisa do terror que o filme poderia dar. Então ficou fraco nesse sentido. Eu gostei do desfecho, eu gostei do que acontece no arco final, eu gostei do design da residência, que é muito semelhante à casa original, mas eu acho que o caminho que foi feito para chegar no final foi um caminho muito tortuoso, muito problemático e que poderia ter sido aprofundado, poderia ter sido feito de uma forma bem mais interessante. Por isso eu acho que a crítica não gostou desse filme, porque ele tem esses probleminhas, mas ele não é ruim. Amityville, O Despertar, é um filme divertido. O problema é que ele não sai da diversão, ele não assusta, não faz pensar, não faz ficar com medo de dormir sozinho em casa. Esse é o problema, mas é um filme divertido. Eu particularmente considero esse filme bem legal e nostálgico. Foi o primeiro filme da franquia que eu vi no cinema em 2017. E é isso, gente. O que vocês acharam de Amityville, O Despertar? Gostam dele? Acham ele fraco? Tem uma história com potencial? O que prejudicou ele? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!